Olá pessoal, tudo bem com vocês? Legal! Então, hoje a nossa aula é número 79 e nós vamos falar sobre Manuel Antônio de Almeida. Foi um grande escritor, ele foi romancista também, porém, algumas de suas obras têm traços assim realistas, né? E ele foi um defensor também do abolicionismo. E vamos ver mais detalhes em nossos vídeos, ok? Vamos lá então, acompanhe conosco. Manuel Antônio de Almeida foi um escritor brasileiro que nasceu em 17 de novembro de 1831, na cidade do Rio de Janeiro. Mesmo sendo de origem pobre, ele conseguiu fazer o curso de medicina, mas nunca exerceu a profissão. Assim, ganhou a vida como tradutor, jornalista e também trabalhou na tipografia nacional. O romancista, que faleceu em 1861, fez parte do romantismo brasileiro. Ele escreveu ensaios, cartas, poemas e um único romance, Memórias de um Sargento de Milícia. Esse romance urbano possui traços realistas, já que o narrador não recorre à idealização romântica. A biografia de Manuel Antônio de Almeida. Manuel Antônio de Almeida nasceu em 17 de novembro de 1831, em um subúrbio no Rio de Janeiro. Era filho dos portugueses Antônio Almeida e Josefina Maria de Almeida, a qual queria que o menino fosse padre. Por volta de 1840, ele ficou órfão de pai e a família enfrentou dificuldades financeiras. O escritor estudou no Colégio São Pedro de Alcântara e na Academia de Belas Artes, a qual logo abandonou. Em 1849, iniciou o curso de medicina, mas no ano seguinte se viu obrigado a deixar os estudos provisoriamente. Para se manter, trabalhava como tradutor. Publicou no Correio Mercantil seu primeiro artigo, em 1851, no qual demonstrava um pensamento anti-escravista. O autor finalmente concluiu o curso de medicina em 1855, mas nunca atuou como médico. 2 anos depois, assumiu o cargo de diretor da Imperial Academia de Música e Ópera Nacional e também o de administrador da Tipografia Nacional. Foi na Tipografia Nacional que conheceu e se tornou amigo do jovem tipógrafo e escritor Machado de Assis, de 1839 a 1908. Já em 1859, passou a trabalhar como segundo oficial da Secretaria da Fazenda, com o objetivo de investir na carreira política. Embarcou no navio Hermes, com destino à cidade de Campos, mas a embarcação naufragou e o romancista morreu em 28 de novembro de 1861. Características literárias de Manuel Antônio de Almeida. Manuel Antônio de Almeida deixou ensaios, cartas, 3 poemas e um único romance, que é Memórias de um Sargento de Milícia, em 1854. No entanto, seu romance urbano do romantismo brasileiro destou de outras do gênero. Afinal, a prosa romântica idealiza o amor e a mulher, coloca em evidência os costumes burgueses e apresenta personagens heróicos. Já o romance em questão, cuja história se passa na cidade do Rio de Janeiro, possui traços realistas. Afinal, não apresenta idealizações. Seu protagonista é uma espécie de anti-herói, já que é cheio de imperfeições. E os principais personagens não são burgueses, mas integrantes da classe baixa. O livro é marcado pelo humor e por forte ironia, mas não realiza análise psicológica nem recorre a adultério para criticar a família burguesa, como é típico do romance realista. Portanto,
Inclusive, se levamos em conta o ano de sua publicação, é uma obra romântica, mas também é uma obra precursora do realismo. A obra de Manuel de Antônio de Almeida, então, Memórias de um Sargento de Milícias, de 1854, Dois Amores, 1861, Obra Dispersa, em 1991. Memórias de um Sargento de Milícia, né, que é de Manuel Antônio de Almeida, fragmento do romance, Memórias de um Sargento de Milícia. O compadre apenas dera por falta do afilhado. Viu-se preso da maior aflição. Pôs em alarma toda a vizinhança, procurou, indagou, mas ninguém lhe deu novas nem mandados dele. Lembrou-se então da via sacra e imaginou que o pequeno a teria acompanhado. Percorreu todas as ruas por onde passara o acompanhamento, perguntando aflito a quantos encontrava pelo tesouro precioso de suas esperanças. Chegou sem encontrar vestígio algum até o Bom Jesus, onde lhe disseram ter visto 3 meninos que, por se portarem endiabradamente na ocasião da entrada da via sacra, o sacristão os correra para fora da igreja. Foi este o único sinal que pôde colher. Vagou depois de muito tempo pela rua e só se recolheu para casa, estando já a noite adiantada. Ao chegar à porta de casa, abriu-se o postigo de uma rótula contígua e uma voz de mulher perguntou: então, vizinha, nada? Nada, vizinha, respondeu o compadre com voz desanimada. Ora, quando eu lhe digo que aquela criança tem maus bofes, vizinha, isto não são coisas que se digam. Digo-lhe e repito-lhe que tem maus bofes. Deus permita que não, mas aquilo não tem bom fim. Ó senhora, replicou o compadre muito irritado, que tem a senhora com a minha vida e mais das coisas que me pertencem? Meta-se consigo, cuide nos seus biuros e nada, na sua renda, e deixe a vida alheia. Entrou depois para casa murmurando: um dia faço aqui uma estralada com esta mulher. É sempre isto, parece um agouro. Toda a noite levou o pobre homem acordado a pensar nos meios de achar o pequeno. E depois de ter formado 1000 planos, disse consigo: em último lugar, vou ter com o Major Vidigal. E esperou que o dia voltasse para prosseguir em suas pesquisas. Entretanto, vamos satisfazer ao leitor, que há de talvez ter curiosidade de saber onde se meteu o pequeno. Com os imigrados de Portugal, veio também para o Brasil a praga dos ciganos, gente ociosa e de poucos escrúpulos. Ganharam eles aqui reputação bem merecida dos mais refinados velhacos. Ninguém que tivesse juízo se metia com eles em negócio, porque tinha certeza de levar carolo. A poesia de seus costumes e de suas crenças, de que muito se fala, deixaram-na da outra banda do oceano. Para cá, só trouxeram maus hábitos, esperteza e velhacaria. E se não, o nosso Leonardo pode dizer alguma coisa a respeito. Viviam em quase completa ociosidade. Não tinha noite sem festa. Moravam ordinariamente um pouco arredados das ruas populares e viviam em plena liberdade. As mulheres trajavam com certo luxo relativo aos seus haveres.
Usavam muito de rendas e fitas, davam preferência a tudo quanto era encarnado, e nenhuma delas dispensava pelo menos um cordão de ouro ao pescoço. Os homens não tinham outra distinção mais do que alguns traços fisionômicos particulares que os faziam conhecidos. Os dois meninos, com quem o pequeno fugitivo travara amizade, pertenciam a uma família dessa gente, que morava no Largo do Rocio, lugar que tinha, por isso, até algum tempo o nome de Campo dos Ciganos. Tinham esses meninos, como dissemos, pouco mais ou menos a mesma idade que ele, porém, acostumados à vida vagabunda, conheciam toda a cidade e a percorriam sós, sem que isso causasse cuidado a seus pais. Nunca faltavam acompanhamento de via sacra, nem a outra qualquer coisa desse gênero. Encontrando-se nessa noite, como já sabem os leitores, com o nosso futuro clérigo, a ele se associaram e o carregaram para a casa de seus pais, onde, como de costume, havia festa de ciganos. Este costume ainda hoje se conserva. Faziam, dissemos, festa todos os dias, porém, motivavam-na sempre. Hoje era um batizado, amanhã um casamento, agora anos deste, logo anos daquele, festa deste, festa daquele santo. Na noite de que tratamos, havia um oratório armado e festejava-se um santo de sua devoção. Não lhe sabemos o nome. Pelo caminho, o menino teve alguns escrúpulos e quis voltar. Porém, os outros tal pintura lhe fizeram do que ele ia ver se o acompanhasse, que decidiu-se a segui-los até onde quisessem. Chegaram, enfim, à casa, onde já tinha começado a festa. Ao lado esquerdo da sala estava o oratório iluminado por algumas pequenas velas de cera. Sobre uma mesa coberta com uma toalha branca, servia-lhe de espaldar uma colcha de chita com folhos. Em roda da sala estavam colocados assentos de toda a natureza, bancos, cadeiras, etc., onde se assentavam os convidados. Não eram esses em pequeno número, eram ciganos e gente do país. Traziam toaletes de toda a casta, do sofrível para baixo, mostravam-se alegres e dispostos a aproveitarem bem a noite. Os meninos entraram sem que alguém reparasse neles e foram colocar-se junto do oratório. Daí a pouco começou o fado. Todos sabem o que é fado, essa dança tão voluptuosa, tão variada, que parece filha do mais apurado estudo da arte. Uma simples viola serve melhor do que instrumento algum para o efeito. O fado tem diversas formas, cada qual mais original. Ora, uma só pessoa, homem ou mulher, dança no meio da casa por algum tempo, fazendo passos os mais dificultosos, tomando as mais airosas posições, acompanhando tudo isso com estalos que dá com os dedos, e vai depois, pouco e pouco, aproximando-se de qualquer que lhe agrada. Faz-lhe diante algumas negaças e reviravoltas, e finalmente bate palmas, o que quer dizer que a escolheu para substituir o seu lugar. Assim, ocorre a cada toda até que todos tenham dançado. Perdão. Assim corre a roda toda, até que todos tenham dançado. Outras vezes,
Um homem e uma mulher dançam juntos, seguindo com a maior certeza o compasso da música. Ora, acompanham-se a passos lentos, ora apressados, depois repelem-se, depois juntam-se. O homem às vezes busca a mulher com passos ligeiros, enquanto ela, fazendo um pequeno movimento com o corpo e com os braços, recua vagarosamente. Outras vezes, é ela quem procura o homem, que recua por seu turno, até que, enfim, acompanha-se de novo. Há também a roda em que dançam muitas pessoas, interrompendo certos compassos com palmas e com um sapateado, às vezes estrondoso e prolongado, às vezes mais brando e mais breve, porém sempre igual a um só tempo. Além destas, há ainda outras formas de que não falamos. A música é diferente para cada cama, cada uma, porém sempre tocada em viola. Muitas vezes, o tocador canta em certos compassos uma cantiga, às vezes de pensamento verdadeiramente poético. Quando o fado começa, custa a acabar, termina sempre pela madrugada, quando não leva de enfiada dias e noites seguidas e inteiras. O menino, esquecido de tudo pelo prazer, assistiu à festa enquanto pôde. Depois chegou-lhe o sono, e reunindo-se com os companheiros em um canto, adormeceram todos embalados pela viola e pelo seu sapateado. Quando amanheceu, acordou sarapantado. Chamou um dos companheiros e pediu que levasse para casa. O padrinho ia saindo para começar nas pesquisas quando esbarrou com ele. Menino dos 300, onde te meteste tu? Fui ver um oratório. Não diz que eu hei de ser padre? O padrinho olhou por muito tempo e, afinal, não podendo resistir ao ar de ingenuidade que ele mostrava, desatou a rir e levou-o para dentro, já completamente apaziguado. Interpretação. Análise do texto. Então, assinale alternativas corretas em relação ao compadre. Vamos ver se está certo ou errado. A. Gosta do afilhado? Sim, né? Gosta. Então, X aí. B. Considera o afilhado muito importante? Sim. Então aí, X, né? Relaciona-se bem com os vizinhos? Não, né? Então aí não. D. Acredita no menino? Sim, acredita. Chega a ser enganado pelo menino? Sim, foi enganado. Então só a letra C não corresponde, tá? 2. Assinale as alternativas corretas em relação ao menino. A. Considera o padrinho muito importante? Não, ele não liga muito para o padrinho. Gosta de ser livre e de aventura? Sim, então aí vai, né? A letra B. C. É valente? Sim, também. X aí, né? Letra D. Relaciona-se bem com os meninos de sua idade? Sim, também, né? Então, B, C e D tem que marcar X. 3. Ao descrever os costumes dos ciganos, o autor A. Ele cria uma atmosfera romântica, encantadora dos ciganos? B. Descreve friamente os usos e os costumes. A resposta é a letra B, né? Então, descreve friamente os usos e os costumes. 4. No parágrafo, com os emigrados, são apresentados os hábitos e os costumes do povo da época em uma visão crítica. Será que são apresentados os hábitos e os costumes do povo cigano em uma visão
positiva? Ou será que os hábitos e costumes do jovem, os hábitos e os costumes do povo em uma visão crítica? Resposta é a letra C, né? Os hábitos e os costumes do povo em uma visão crítica. 5. O menino enfrentou o padrinho. A. Mentindo para ele. B. Falando a verdade. Resposta é a letra B, né? Falando a verdade. Compreensão do texto. Assinar a alternativa correta, as alternativas corretas de acordo com as informações contidas no capítulo. 1. Memória de um sargento de milícias é um romance. A. Com características da produção romântica, ou B. Diferente da produção habitual da época. Resposta é a letra B. Diferente da produção habitual da época. 2. A personagem principal de Memórias de um Sargento de Milícias comporta-se A. Dentro dos padrões românticos habituais, como uma criança pobre e malandra, como um herói de epopeia. Resposta é a letra B, né? É como uma criança pobre e malandra. 3. O romance de Manuel Antônio de Almeida ambienta-se A. Na alta burguesia fluminense, na camada mais pobre da sociedade, ou C. Na classe média urbana. Resposta, letra B, né? Certo? Na camada mais pobre da sociedade. 4. Leonardo Pataca é A. Um sentimental. B. O primeiro herói pícaro da nossa literatura. Ou C. Um representante da alta burguesia. Resposta, letra B. Primeiro herói pícaro da nossa literatura. Pícaro, então, malandro, esperto, assim, né? 5. Segundo o professor Alfredo Bose, a obra em estudo apresenta A. Grande valor documental. B. Características românticas. Ou C. Características clássicas. Resposta, letra A, né? Grande valor documental. Pessoal, por hoje é só. Abraço, até a próxima. Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com o Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.